Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo ao meu canal, você que não me conhece. Aqui é Virgínia Ciamp e eu falo sobre reprogramação mental, sobre evolução, sobre a sua parte espiritual, conexão entre a ciência e também a Bíblia. Então eu trago todas as minhas experiências e compartilho aqui com vocês. E no vídeo de hoje, como sequência dos dois últimos vídeos, se você não assistiu, se você é novo aqui no canal, eu falo para você voltar, para você entender, né, realmente a sequência. Então, teve o primeiro vídeo onde eu contei a experiência da minha cirurgia, né, que eu tive que fazer de emergência. Depois, no segundo vídeo, eu expliquei a segunda cirurgia. E hoje é o terceiro vídeo, complementando esses últimos dois vídeos, porque eu relatei a experiência física, tudo que eu passei, o medo, o temor, a notícia de última hora, né, de ter que operar. Compartilhei com vocês as dores físicas, tudo que eu senti, como envolveu minha família, como que foi esse período, né? Nós estamos gravando aqui esse terceiro vídeo, hoje é dia 4 de maio de 2025, e tudo isso ocorreu entre final de fevereiro e ao mês de abril. Então foram esses 2 meses aí, e nessa experiência de dor física, da minha saúde. E agora eu vou compartilhar com vocês neste vídeo de hoje a minha visão que transcende a matéria. Então, tudo isso, parte de saúde, parte de doença, está no nosso corpo físico, né? Inclusive, é uma questão renal, né? Dos rins, coisa que eu nunca tive. Então, tudo foi novidade para mim. E eu conto para vocês como que foi toda essa trajetória entre hospital e exames, marcação de cirurgia de última hora e tudo. Porém, hoje eu trago para vocês a minha visão sistêmica, minha visão holo, né? Que a gente fala holística, que envolve não só a parte física, como também espiritual, emocional. Então, a minha visão como um todo e essa transcendência do pensamento, das emoções e como eu me senti diante de tudo isso. Então, vamos lá. E para iniciar o nosso vídeo, eu já trouxe esse esqueminha aqui. Eu sei que ele está um pouquinho claro no vídeo, mas depois vocês vão poder tirar um print, ampliar e pode também tá absorvendo melhor os ensinamentos. E, além disso, esse quadro e essa explicação fez parte do nosso último workshop A Cura, que eu ministrei. Então, as pessoas tiveram a oportunidade de estar adquirindo o ingresso e participar ao vivo. Mas, se você deseja adquirir agora, mesmo depois que já passou, foi ministrado em março, né? Você tem a oportunidade de estar adquirindo a gravação. E ali tem alguns vídeos que eu fiz antecedendo a semana do workshop e depois o dia do workshop, que foi um dia inteiro de transmissão. Tivemos ali meditação, técnicas também curativas. Foi bem especial. E a aula completa desse gráfico aqui, desse mapa mental. Hoje eu vou dar só uma resumida, porque ele vai fazer parte do gancho desse texto, né, que eu pretendo trazer para vocês aqui, discorrer com vocês, dessa conversa, na verdade, né? E aí o que eu queria dizer, que o nosso mundo, aqui a nossa vivência, a nossa experiência física, você vai ter a sua realidade de acordo com as suas percepções. Como assim, Virginia? Explica melhor. De repente, um fato que para mim é inusitado, é estranho, é algo que me machuca, é algo que me dói, para outra pessoa é comum. E talvez algum fato que para outras pessoas seja normal, ela consegue lidar numa boa, para minha experiência, para minha percepção, venha me machucar, venha me tocar, venha me ferir. Então, nem sempre a sua realidade vai estar de acordo com a minha. Vocês já viram aquele gráfico, né? Aquela historinha do número 6. Então, quem está deste lado está enxergando como 6. E aí tem uma outra pessoa do lado oposto e fala, não, mas é um 9. E aí você vai falar, não, é um 6, não, mas é um 9. Então, se você se colocar no lugar daquela pessoa, você vai ver que ela está enxergando um 9. Ao passo que se ela vier para o lado de cá, ela vai ver que a sua visão é de um 6. Então, essa questão dessa dualidade, dessas percepções, tem a ver com a nossa formação, com a nossa identidade. E a nossa identidade, ela se forma de acordo com os padrões aos quais a gente convive desde o ventre da nossa mãe, como sempre falo para vocês, assim como também a percepção do local, a cultura, a sua alimentação, se foi escassa, se não foi, se você teve privações ou não, como você foi criado, num lar tradicional, pai, mãe, irmãos, ou você foi criado com seus avós, com seus tios, tutores,
Ou você foi adotado, você teve assim, a maior parte da infância e adolescência num lar, num abrigo. Você foi criado com uma tia, aquela tia depois se mudou, e você ficou na casa de outra tia, depois você veio e ficou com um padrasto, você teve abuso, você apanhava muito, a relação era de conversa, como foi a sua fase escolar, tudo isso vai moldando a sua identidade. Então você pode pegar ali irmãos gêmeos, que têm a carga genética praticamente idêntica, mas eles serem totalmente diferentes se eles foram separados, por exemplo, na maternidade. Porque um teve uma cultura, vai ter uma convivência, vai ter a família ali, o seio da família, o local onde cresceu, o país. Então vai ser totalmente diferente do outro. Então a nossa identidade ela é moldada e é moldável. A nossa realidade ela é volátil. Então não é porque hoje você tem um cargo, uma profissão, você tem um estudo, que você necessita ser aquilo, ser daquela forma a vida toda. Isso é volátil. Essa realidade, essa percepção de realidade nossa é de acordo com os nossos padrões mentais. Então tudo acontece na mente, que é a primeira lei, o princípio do mentalismo que a gente aprende na Cabala, né? Ou no livro Kybalion, que traz os princípios herméticos, as leis universais, as primeiras leis universais, que delas derivam todas as outras, né? Então quando você pensa, você calcula ali, você mentaliza algo e depois você traz para a realidade. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui um exemplo bem simples, este caderno. Este caderno já foi mental. Alguém mentalizou. Nossa, antigamente era escrito em rolos de tecido, era escrito em tábuas de madeira, talhado ali as letras, eram talhados em pedras, os símbolos, né, o que queria ser comunicado, depois foi para tecido, depois é colocado ali em rolos, em papiros, depois foi se transformando em papel, mas um papel mais grosso, mais rústico, e eram folhas soltas, tanto que muitas coisas da nossa história se perderam, né, com o tempo, porque eram folhas soltas e foram ficando. Algumas ainda tem em bibliotecas, né, no mundo todo espalhado por aí, em museus, então ainda tem algumas folhas, alguns escritos que inclusive eles são guardados assim com muita cautela, né, em vidro, redomas, para que não seja consumido, porque é aquele papel ali original, né? Então, quando a gente vê esse tipo de cuidado e ao longo da história como que o ser humano se comunicava e deixava impresso ali os seus acontecimentos, seus aprendizados. E alguém um dia pensou, e se fizéssemos um ajuntado de folhas? Folhas mais finas, que a gente passasse ali numa máquina, passasse na parte industrial e deixasse ele, né, de uma forma mais fina, com linhas, pudéssemos fazer a junção dessas folhas num espiral ou numa brochura, como era antigamente, né, com aquela linha, tinha até o alinhavo ali no meio, quando você chegava na metade do caderno. Então isso aqui também já foi mental. Então tudo é mental. O próprio Criador, quando decidiu fazer o universo, ele pensou que haja isso, haja aquilo, haja animais, haja separação do céu e da terra, né? Haja animais marítimos. E aí foi fazendo. Então ele pensou, e diz a Bíblia que tudo que foi feito ele falava, ficou bom. Ele mesmo fez, ele mesmo pensou, ele materializou através da palavra, porque a palavra é o verbo que cria tudo, é a ação, é o verbo, e ele via que era bom. E assim ele foi fazendo. Então, por exemplo, essa caneta. Nós sabemos que a caneta, para chegar nesse ponto, ela evoluiu muito. Como que era antigamente, né? Antes da caneta tinteiro, como falei, era talhado na madeira, talhado na pedra. Então, eram instrumentos ali mais rústicos. Depois a caneta tinteiro, veio a pena, né? Molhava a pena na tinta, depois caneta tinteiro. E assim foi evoluindo até a gente chegar na esferográfica, que é por conta da pontinha da esfera. Muita gente nem sabe, né? Mas aqui, ó, tem uma esfera. E essa esfera, ela vai rolando e a tinta vai deslizando e a gente consegue ter a escrita. Por isso, caneta esferográfica. E foi mental. Um dia isso aqui foi mental. Um dia alguém mentalizou a própria lâmpada, a própria energia elétrica e assim por diante, né? Computador e tecnologia, tudo que nós temos hoje. Então, quando a gente pensa nisso, a gente entende que a nossa realidade é volátil, é mutável. Eu, por exemplo, eu já trabalhei em indústria, já trabalhei no comércio, já trabalhei com negócio próprio,
Fui depois para a área hospitalar. Na área hospitalar eu trabalhei muitos anos, a maior parte da minha carreira foi na área hospitalar. Fora loja, dentista, já trabalhei de secretária em igreja e várias outras coisas, mas a maior parte da minha carreira profissional foi na área hospitalar. Em paralelo a isso, sempre fazendo doce, bolos e tal, até que eu decidi me especializar e me tornar confeiteira profissional. Cake design, trabalhar com bolos artísticos, bolos personalizados. Então, quer dizer, eu me tornei por um período. Então, eu saí de uma profissão e fui para outra. E depois fui para outra. Então, isso é volátil, a nossa realidade. E depende da nossa experiência, da sua experiência com criatividade, com atividades. Você tinha acesso, né, a desenhos, a canetas, a lápis, convivência com outras crianças, tudo isso. Então, se você foi uma pessoa reprimida, com muito trauma, você não tinha nem tempo de pensar em ser criativo, em desenvolver. Muitas vezes não tinha nem o desejo de ir para a escola, tamanha era a sua restrição no lar, vivendo ali com violências, vendo vícios, né? E coisas que nem são saudáveis para a criação de uma criança. Então, tudo isso. Agora, o que você faz com tudo isso, com a sua história, com a sua percepção, aí são outros 500. Porque quando a gente é criança, nós estamos ali num papel de vítima. Nós estamos ali num papel de receber o que estão nos dando, principalmente na primeira infância, até os 6, 7 anos. Depois a gente já começa a desenvolver a nossa idade da razão e aí a gente consegue ter essa noção. O que eu estou fazendo aqui? Será que realmente isso é a única realidade que eu tenho possível para mim? É quando você começa a ter contato com outros coleguinhas na escola, você vê que as roupas são diferentes, os objetos adquiridos são diferentes, a convivência, aí a criança conta do pai e da mãe, conta do passeio, conta que foi na avó, fala da comida diferente que comeu, e aí você começa a entender que existem outras realidades diferentes da sua. Ou muitas vezes você é a pessoa que tem um padrão legal de vida, uma vida tranquila, e você começa a perceber que o outro coleguinha não tem essa vivência. E muitas vezes é aquele coleguinha que você mais se apega, chama para ir na sua casa, e aí você vê que é uma criança, né? O outro colega é tão simples e você tem tanto a oferecer, e aí você começa a ter a ideia desse contraste. Você começa a ter essa noção das outras realidades. E aí a gente começa a perceber o mundo diferente daquele que a gente traz e de diferentes formas. Então, por isso que essa representação, ela é bem interessante. Aqui eu coloco para vocês a mente consciente, a nossa mente subconsciente ou inconsciente, e aqui tudo é esse conjunto, tanto da mente consciente quanto da mente inconsciente, se forma o nosso mindset. O mindset é essa forma da nossa mentalidade, como enxergamos o mundo, de acordo com o que nós temos dentro, de acordo com as nossas bagagens que nós trouxemos, emoções, sentimentos, tudo que passamos, traumas, travas, né, bloqueios. Então, esse aqui é o nosso mindset. Mas, Virgínia, como eu faço para mudar o meu mindset? A minha parte racional, com tudo aquilo que eu vejo, que eu aprendi, a minha razão, com a minha parte do subconsciente, ou seja, ele fica abaixo do consciente, é o inconsciente, que são as nossas razões ali mais internas, e muitas vezes a gente não consegue acessar no dia a dia. Você consegue acessar de acordo com técnicas, de acordo com terapias, porque isso aqui, ele fica guardadinho. Só que ele é responsável por 95% das nossas ações. Aqui está colocado todo o programa que você vai agindo sem perceber. Sabe aquela frase, fiz no automático? Fiz e nem pensei? Quando eu vi já era tarde, já tinha respondido? Tá tudo aqui. Traumas, travas, costumes, hábitos, bons ou ruins. Porque a mente, ela não sabe se é bom ou ruim. Ela só é. Então, de repente, você aprendeu que morder, gritar, xingar, fazer birra, esbravejar é a forma de você conquistar o que você quer, desde pequenininho. Então, para você, aquilo é um padrão. Você não vê como algo ruim, prejudicial. Aí você começa a crescer, você vê que aquela atitude sua causa espanto nas pessoas ao redor. Causa repulsa. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa birrenta, que xinga, que grita, que ataca. Então, você começa a ter essa noção. Mas dentro de você já existe um padrão. Então, muitas vezes você nem quer agir dessa forma, mas você acaba agindo. Como diz até na Bíblia, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo cometendo.
o mal que eu não quero fazer. E aquilo que eu desejo fazer, que eu sei que é bom para mim, eu quero fazer, eu quero cumprir, eu não faço. Porque é a militância entre a carne e o espírito. Então a sua carne, ela quer algo, ela deseja algo, está impresso no nosso corpo físico através da nossa mente. A nossa mente, ela age e o corpo responde. Então muitas vezes você nem quer fazer, quando vê, já fez. Só que por outro lado, aqui também tem coisas positivas. Eu acordo, eu escovo o dente, eu nem olho. Eu não fico, ai, como que escova? Nossa, o que eu faço com esse objeto? Tem que colocar aqui, aqui. Não, eu no automático, escovo o dente. Tomo banho. Sempre pelo mesmo lado, pode perceber. Você começa a saboar sempre desse lado ou sempre desse lado. Tem pessoas que lavam primeiro o cabelo, depois o corpo. Tem pessoas que começam pelo corpo, depois o cabelo, né? Tem pessoas que escovam o dente dentro do banho e aproveitam. Tem pessoas que não, não. Primeiro eu tomo banho, depois eu escovo o dente. Então, são hábitos. Então, é bom. Você aprende a dirigir. Você fica calculando, peraí, não, agora eu vou pôr a marcha, não. Pera, embreagem. É automático. Você ligou, deu partida. Porque você pegou esse hábito, tá aqui dentro. Você fala um outro idioma, língua estrangeira, você aprendeu, captou, tá aqui. Você não fica racionalizando, porque já caiu aqui no seu padrão. Então aqui tem hábitos bons ou ruins, sem julgamento. Simplesmente é. Então controla 95% das nossas ações durante o dia, a mente subconsciente. E aí, entre essa junção das duas, que formam o nosso mindset, nosso estilo, nossa mentalidade, estão os paradigmas. E o que são os paradigmas? São padrões. Esses padrões, aqui em cima de verdinho, se você der o zoom depois e ampliar, é o filtro, ou seja, a lente com que nós enxergamos o mundo. E é isso que eu falei para vocês. Então, quando a gente tem esse filtro e essa lente, com toda essa bagagem que a gente carrega, isso nos faz ver o mundo de uma forma ou de outra. Então, se você quer mudar a sua realidade, mudar como você enxerga a sua vida, você precisa alterar esse filtro e essa lente. Ah, mas os padrões já estão aqui, eu vivi traumas, eu não consigo. Nós podemos alterar. A nossa realidade é volátil. Tudo bem, você passou traumas, você teve dificuldades, sim, todos nós passamos. Os seus pais, eles não têm defeito, eles não foram errados. Mas, Virgínia, como você pode falar isso pra mim? Eu sofri abusos. Sim, mas essa experiência fez parte da sua história. E nesta dor, eu sei que é difícil ouvir isso, mas nesta dor, nessa camada mais profunda da sua identidade, é onde você vai ser tratado, curado e vai ajudar outras pessoas. Porque como você, muitas outras pessoas passaram por esse trauma. E vários outros tipos de traumas. Várias pessoas tiveram a mesma experiência. E quando somos curados, quando somos sarados, através da graça do Senhor Jesus, que é o que Ele veio nos trazer, esse ensinamento, nós podemos curar outras pessoas. Como Ele mesmo disse, se creres, farão obras maiores do que as minhas. Por quê? Porque Ele falou com aquela quantidade de pessoas. Foi finita a obra. Acabou ali com os seus 33 anos. Então nós hoje temos acesso a ferramentas, temos acesso à internet, podemos falar com muitas outras pessoas através do nosso processo de cura. Nós podemos alcançar milhares e milhares de pessoas. E Jesus não está mais presente aqui como ele fazia, ele caminhava na terra e pregava, mas através do amor dele, porque ele morreu, mas ressuscitou. Então, através dessa presença, pela fé, o amor dele ainda vive entre nós. A salvação é algo presente. O que ele veio nos ensinar é algo fatídico, verídico. E ele está vivo aqui com a gente. Então, nós podemos nos curar através do amor dele, da salvação, e curarmos outras pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. Esse tem que ser o seu objetivo também. Então, quando é difícil a gente olhar para a nossa dor e falar, não, mas meu pai, como ele poderia ser o ideal? Minha mãe me deixou numa situação de fragilidade, eu fui abusada. Ok, o que você vai fazer com isso? Isso aconteceu. Você não consegue simplesmente apagar. Ah, eu vou esquecer. Você não tem amnésia. Mas essa dor, você consegue ir lá, curá-la dentro de você, passar por um processo de autocura, de cura interior, sentir o amor de Deus, a presença de Deus,
o cuidado que talvez você questionou. Onde estava Deus quando eu passei por isso? Mas tudo que você passou, entenda, existe um porquê. Existe algo por detrás de tudo isso. E você pode escolher viver a dor para sempre ou escolher a cura e sentir a libertação a cada pessoa que você tocar e ser curada também pelo seu testemunho, pelo seu relato. Então isso aqui é possível ser mudado, esse filtro, essa lente, porque esses paradigmas e padrões, eles controlam os pensamentos. Tem até uma nuvenzinha aqui, então aqui ó, pensamentos. Tudo isso aqui controla da forma que eu vejo, da forma que eu penso, como eu me sinto, a minha relação com os homens, minha relação com filhos, a minha relação no trabalho, como eu vejo a autoridade, se eu respeito, se eu não respeito, a disciplina, o meu papel na sociedade, como eu me enxergo como mulher, como mãe, como amiga, como filha. Tudo isso é moldado da minha forma de pensar. Não tem pessoas que falam assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu penso assim e não vou mudar. Não, é possível. É possível. Então, se você está vendo que isso não te fortalece, não frutifica, a sua vida, você olha, é cada 2 passos para frente, 4 para trás. Por que não mudar? Por que não buscar algo novo? Porque através dos seus pensamentos, desses padrões, são gerados os seus sentimentos e suas emoções. E os sentimentos e as emoções, você vai acarretar ou doenças ou saúde. Ou você vai acarretar dor ou cura. E aqui é que eu entro. Então, de acordo com os nossos sentimentos e emoções, produzimos as nossas ações, o nosso julgar, porque aí você vai julgar aquela atitude, né, com o seu filtro, e aí você vai produzir doença ou saúde, dor ou cura. E aí entra na minha dor física, na experiência que eu passei. E nós sabemos que todo o nosso corpo, ele responde às atitudes da nossa mente. Então, tudo aquilo que trazemos como padrão, a gente vai replicando. Então, por isso você vê padrões de doença na sua família. Ah, meu tio, minha tia, minha avó. E você perpetuando. Exemplos de caráter, exemplos de atitudes, vícios, até mesmo às vezes profissões. Porque, poxa, mas é a genética? Não, é o padrão. Porque a genética ela vai determinar características físicas, mas padrões repetitivos, isso vai além da biologia, além da genética. É todo um conjunto. E aí, o que acontece? O nosso corpo responde através das emoções e do que você carrega dentro da sua mente. E na questão do rim, nós temos ali totalmente associado com a emoção do medo. Assim como o fígado tem a ver com a emoção da raiva e algumas outras, né, partes do corpo com outras emoções, a gente tem até uma lista, eu quero trazer isso para vocês num outro vídeo. Mas especificamente o rim, ele tem a ver com a emoção do medo. Então, quando eu passei por tudo isso e nunca tive problemas renais, nunca apresentei nenhuma queixa do rim, eu tive que olhar para dentro de mim e buscar qual é essa relação desse medo. O que esse medo está querendo me mostrar. Isso na lei da física quântica, né? Quando a gente está estudando essa parte mental, de reprogramação mental e física quântica, nós chamamos de catarse. As catarses, elas vêm como forma de mostrar para você aquilo que você precisa curar. Ela está expurgando aquilo que não é mais necessário para a próxima fase que você deseja alcançar, a próxima frequência. Então, esses medos vieram para que eu olhasse para eles. Porque durante a minha infância, adolescência, a minha maturação ali da idade adulta, né, quando fui mãe, muitos medos a gente vai acarretando. Quantos, né? Não existe manual de mãe, então principalmente quando se trata de filhos, de casamento, as dificuldades no dia a dia, você vai acarretando essa emoção do medo. Medo de perder, medo que aconteça algo com o filho, medo de não dar conta, medo de mudar de trabalho, se vai aprender, se não vai. Então, por mais que você tenha fé, como eu tenho muita fé, sou uma pessoa que sempre procuro ver o lado positivo das coisas, este medo, ele estava ali. E desde lá de criancinha, né? E aí eu comecei a racionalizar. Eu usei aqui a minha mente consciente e eu trouxe à minha memória a questão até de fazer xixi na cama. Então, aqueles escapes de xixi noturno. Então,
Hoje eu consegui racionalizar isso. Eu me encolhia tanto, eu ficava tão contraída, eu tinha tanto medo. Quantas vezes à noite eu acordava para ir para a cama da minha mãe, eu tinha muito medo. E eu fazia xixi na cama todos os dias. E isso só parou depois dos meus 12 anos. Eu sempre perguntava para minha mãe o porquê daquilo e ela não tinha uma explicação. E nem eu tinha, não encontrava explicação. E aí eu tive que olhar agora, no auge dos meus 45 anos, 46 anos, que eu já completei. Que medo é esse? Olhar para dentro, buscar essa autocura e me libertar de vez desses padrões, padrões que eu carrego desde a minha infância. Então eu não preciso mais dessa mochilinha do medo. Eu não preciso mais sobrecarregar meus rins, a minha função renal de tanto contraída ali, tanto cortisol, tanto estresse, com medo. Muitas vezes parecendo ser forte por fora, muitas vezes parecendo ser destemida, corajosa, mas o medo estava ali. E agora ele veio solicitar. E agora, o que você vai fazer com isso? É como se aquilo viesse à tona. E eu falo, decido curar-me. É um aviso. Então, como eu falei para vocês no início do vídeo, a visão do transcender o pensamento, a visão de transcender a dor física e entender o que isso quer trazer de efeito para você e trazer realmente de efeito, feito e efeito na sua realidade. Porque agora eu quero acessar uma nova fase. E nessa nova fase que eu quero acessar, que eu estou me preparando, estou reprogramando minha mente mais uma vez para acessar uma nova frequência. Essas doenças e essa experiência de dor física não podem ir comigo. Eu preciso estar mais saudável, eu preciso estar mais leve, com o corpo físico mais em forma. Então eu preciso que isso saia, eu preciso que exista essa limpeza. Estão conseguindo me compreender? Então muitas vezes quando vem algo aparentemente na sua vida como perca, um relacionamento, um trabalho, um valor, uma amizade, uma talvez oportunidade, disfarçado de oportunidade. Poxa, eu perdi aquela oportunidade. Às vezes você não perdeu, foi um livramento. Às vezes aquele relacionamento, porque a próxima fase que você vai, esta pessoa, esta casa, esse emprego, não vai caber. Então você precisa deixar ir, você precisa entender que isso veio em forma de catarse, para que você olhe, para que você enxergue e seja curado. E aqui eu trouxe para vocês esse resumo, né? E aí dizendo que tudo que acontece na nossa mente tem um reflexo no nosso corpo e o nosso corpo sente através dos 5 sentidos. Então, como a gente percebe o mundo? Através dos 5 sentidos: tato, audição, olfato, visão e paladar. E aí, como você percebe, como eu tinha tantos medos, tudo vinha à flora para mim, tudo vinha à tona nessa percepção da infância, tudo que aconteceu com o meu ambiente familiar ali. Então, talvez para outra criança, tudo aquilo que eu vivi não ia refletir com medo para mim. Tanto que outras crianças olhavam a nossa família como exemplo. Muitas vezes queriam ficar lá em casa, queriam dormir lá em casa, achavam legal a forma da gente viver. Só que para mim, eu tinha uma percepção de medo, de falta, de ausência, de insegurança. E isso me acarretava muito medo. E foi trazido para mim durante toda a minha vida, inclusive na vida adulta. Então vocês percebem como que é esse sentido? Através dos nossos 5 sentidos, a gente vai moldando e vai percebendo o mundo. E aí eu trouxe para vocês uma gravura, não sei se vai ficar espelhado, acho que vai ficar espelhado, né? Aqui é o todo, né? A fonte, que é Deus, é a fonte, é o criador de todo o universo, é a energia maior, inteligência infinita, é a fonte. Esta fonte, que é o todo, se conecta com o nosso eu superior. O nosso eu superior é 99% do que nós somos. Então, quando a gente pega aqui o nosso mente, corpo, tudo isso daqui é 99% nosso eu superior. E o nosso eu superior, a nossa centelha divina, ela se comunica com o todo. Então, Deus, o 100% de tudo que há, que é o tudo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele se conecta com a nossa parte espiritual, que demanda 99% do que nós somos. E o nosso eu físico, o nosso corpo, o nosso avatar aqui, que somos representados
por esse personagem aqui vivendo essa vida física, corresponde a 1%. Então, todo o nosso físico, nosso emocional, tudo o que somos, tudo o que pensamos, é ínfimo, é 1%. Por isso que você precisa estar totalmente ligado na sua parte espiritual. Ah, não, mas eu não sou religioso. Ah, eu vou na igreja, eu não vou na igreja. É independente disso. Não é sobre isso. É sobre alimentar a sua vida espiritual, a sua alma, o seu espírito. Porque é ele que comanda 99% do seu ser. E é através dessa ligação espiritual que você se alimenta com o todo. Essa ligação entre Deus e nós é feita nessa conexão. A sua espiritualidade tem que estar 100%. Tem até uma outra gravurinha aqui que eu fiz. Aqui, ó. Quando você está conectado com a fonte, tá vendo essa correntinha que conecta? Tem até um coraçãozinho que é o amor de Deus. Você fica feliz e completo. Você se reconecta para restaurar e brilhar. Então tudo para você brilha. Seus planos, os seus negócios, suas ideias, tudo que você faz é próspero, como a própria Bíblia diz, aonde você colocar a sua mão, prosperará, mas você tem que estar totalmente ligado na fonte. Porque aqui, o nosso corpo físico é só 1%. E aqui vocês veem que eu até separei, né? A cabeça aqui, a nossa mente humana, muitas vezes a gente acha que a nossa mente é nosso cérebro, e não. O cérebro é um órgão físico, né? Assim como o coração, como o pulmão. Mas a nossa mente, ela é espiritual. E aqui é a razão, o nosso consciente, e aqui onde estão os nossos paradigmas é o nosso subconsciente, da mesma forma como eu trouxe para vocês aqui nessa gravura maior. Então, o nosso subconsciente e consciente. E aí, quando você está totalmente desconectado, quando você quebra, quando você rompe isso aqui, quando você fala, ah, eu não quero saber, ah, eu não vou me conectar com Deus porque eu tô revoltado, a minha vida é assim, nada muda, e tudo pra mim é difícil, nunca chega a minha vez, né? A grama do vizinho sempre é mais verdinha. Como que você fica? Você fica, ó, qual é a direção? Qual é o sentido? Cheio de questões. Olha a sua cara, atemorizado. Uma pessoa que vive atemorizada. Uma pessoa, sabe quando você olha para aquela pessoa, ela tá sempre com aquela energia baixa, sempre assim, bom dia pra quê? Só se for pra você. Aquela pessoa amarga, porque ela está sem direção. A vida dela é uma constante questionamento, são questões. E agora pra onde eu vou? E agora o que eu faço? E agora eu tô desesperado. Aí você fica, olha só, a sua autoestima lá embaixo, ó. Autoestima lá embaixo. Depressão, você fica dependente de remédios, cigarro, vícios, ou o sono já, as olheiras. Extremamente cansado, sem sono, cansaço extremo, você se sente feio, tá vendo? Você não tem mais autoestima nenhuma. Então você dorme, mas você não consegue descansar, vai para os vícios te carregam com depressão, ansiedade, aí você fica mais cansado, mas não consegue descansar de novo e toma remédio, e vira aquele ciclo vicioso, porque você está totalmente longe da presença de Deus. Então, por isso que nós devemos buscar esta conexão. Você precisa dessa conexão. Ah, mas e como é que eu faço essa conexão? Fortalecendo o seu espírito. Como eu disse um pouquinho antes, que diz lá na Bíblia, Paulo nos alerta, né? Eu não lembro agora bem a passagem. Eu vou colocar depois até para vocês na descrição do vídeo. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo que eu mais desejo, eu não faço. Porque é essa luta entre a carne e o espírito. Se você alimentar o seu eu físico, que representa 1% da sua vivência aqui. Mas tem pessoas que estão totalmente ligadas aos prazeres da carne. Então ela acaba se esquecendo de alimentar o espírito. E aí o que eu falei pra vocês, nessa parte da dor física, da doença, quando eu me vi ali num leito, que eu não conseguia nem levantar pra fazer as coisas básicas, eu pensei, a minha carne está fraca. O meu físico agora está precisando. Mas o meu espírito não pode baixar, não pode parar de guerrear, tem que estar forte. E por que meu espírito estava forte? Porque eu estou ali sempre conectado com a fonte. Eu estou sempre aqui, ó, ligadinha, porque eu aprendi. Eu também já fui uma pessoa displicente com essa ligação. Ah, um dia eu vou orar, um dia eu não vou orar, um dia eu vou meditar, um dia eu não vou meditar.
Ah, eu vou levar minha vida assim, sabe? Depois, quando der, eu leio a Bíblia, eu tento me conectar com Deus. Mas não é quando der. Não é quando eu tiver um tempo. Ah, hoje eu tô com preguiça, ah, hoje eu não vou, ah, hoje eu vou na igreja. Não é ir à igreja, ou simplesmente ler a Bíblia, ou simplesmente cantar um louvor, nem estar meditando naquilo que está cantando. É um exercício diário. É um exercício manhã, tarde e noite, ligado com a fonte, algo muito mais profundo. Tem pessoas que até criticam a questão da meditação. A meditação não é para você entrar em transe, para você entrar numa hipnose e ter contato com seres que brilham. Não, não é isso. Meditação é para que você respire profundamente, fique num estado de presença e consiga se conectar com a nova realidade que você quer para você. E como que você faz isso? Através da imaginação, usando o poder da fé, de co-criar uma realidade totalmente diferente. E esse poder imaginativo nós temos porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Lembra que eu falei para vocês no início? Quem que criou tudo na mente primeiro? O princípio do universo, o mentalismo. O universo é mental. O Criador usou essa capacidade e nos fez igual a Ele. Os animais não podem fazer isso, nem animais da terra, nem animais do mar, nem as plantas, nem as aves. Nós somos os únicos seres dotados dessa capacidade imaginativa de co-criar a nossa realidade. Então, quando eu estava no hospital, eu criei uma imagem. Quero ser uma artista que trabalha com bolos. E eu fui ao encontro dessa realidade. Então, é como se existisse aqui, essa gravura, ela é bem representativa. Lá é um lugar. Lá onde? Lá onde eu quero chegar. No meu caso, era a confeitaria. Era um objetivo. Eu sabia fazer bolos decorados, artísticos. Sabia fazer bolo caseiro, doces. Então, eu estava aqui, ó, num patamar. Tá vendo esse X? Aqui era eu. Mas eu queria percorrer todas essas linhas, como se fosse uma escada, até chegar aqui. E eu mentalizei, eu criei essa realidade. Então, quando a gente medita, quando a gente fala com Deus, quando a gente tem esse contato diário, você se coloca ali em posição presente. Porque lembra que a nossa mente não sabe o que é passado ou não é? A nossa mente não julga, simplesmente é. Então, quando você entende isso, que todas as dores que você passou, todos os traumas, todos os bloqueios, têm uma razão. E quando você busca essa cura, quando você busca estar leve, livre, pela cura que o Senhor Jesus nos concede, por isso que Ele veio aqui na Terra, morreu e ressuscitou por nós, por amor a nós, você começa a entender que tudo é possível. Inclusive tem aquele versículo que fala, tudo é possível ao que crê. Então você vê aqui que as suas vibrações alteram os seus pensamentos e sentimentos. Tudo são frequências, frequências de rádio. Eu quero ouvir a 88 pontos alguma coisa, eu clico aqui. Ah, não, eu quero ouvir a 104 alguma coisa, eu sintonizo aqui. Ah, eu quero ouvir a 106, eu sintonizo aqui. Assim como também as escalas musicais. Quem aí já estudou música? Não tem ali o pentagrama, as linhas, cada linha representa uma nota? Então, se eu bato a tecla aqui, eu tenho uma nota. Se eu bato aqui, até mesmo no violão, né? Eu tenho outra nota aqui no espacinho. E aí vai semicolcheia, colcheia, né? E tem os tons ali, tom sobre tom, meio tom. Por quê? Cada linha é uma frequência. Assim como as cores, assim como tudo no universo é perfeito, assim como a ressonância magnética, o ultrassom, são exames que utilizam as frequências e através da frequência da vibração, aquela máquina capta e se transforma em imagens. Então, tudo no universo é frequência. Quando a gente entende isso, fica mais fácil. Então, quando eu entendi que aqui, agora, novamente, eu estou passando por outra transformação. Quando eu me formei, né, e quis buscar especialização em coaching, em inovação, em inteligência, fiz essa especialização, era mais um objetivo ao ser alcançado. Depois eu fiz a especialização em terapia, me tornei terapeuta. Agora uma nova realidade quero trazer para mim novamente. Então eu estou fazendo mais uma reprogramação mental, fiz um ciclo de 21 dias. Então isso é uma constante na nossa vida. E aqui neste lugar que eu quero chegar agora,
não cabe doença. Ah, Virgínia, então você vai ser imortal, nunca você vai ter uma doença. Não, não é isso. É que essa experiência para mim, da Virgínia aqui hoje, eu não poderia carregar mais esse medo. Porque lá para onde eu vou não vai caber. Então, eu já estou neste processo. Então, o meu organismo físico responde, me trazendo essa dor emocional que precisava ser curada, precisava ser olhada, precisava ser vista. E se eu não tivesse esse olhar? Eu ia ficar lá me lamentando. Porque eu, porque uma cirurgia de emergência. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Nossa, como eu tô sofrendo. Nossa, não levanto da cama. Já é o terceiro dia. Não consigo nem tomar banho. Fraca, fraca, fraca. Não consigo nem ir no banheiro. Que tremedeira, que sensação de desmaio. Não consigo comer. Eu ia ficar só me lamentando. Ao passo que quando eu estava passando por tudo isso, eu só ficava fixa nessa ideia, no meu objetivo. Eu sei que para cá, onde estou indo, não cabe mais medo. Não cabe mais disfarçar que estou forte, que estou com coragem, porque o medo está trazendo consequências. E eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar, porque essa parte emocional gerou doenças psicossomáticas que veio reverberar no meu rim. Então eu olhei para mim. Então esse processo de 2 meses é como se fosse o meu inverno, como eu falei para vocês ali no Stories, quem me segue lá na outra rede. Quando você tem esse entendimento das leis universais, você tem entendimento da lei do ritmo. Então é como se tivesse ali o grande pêndulo do universo. Uma hora você está nessa polaridade, outra hora você está nesta polaridade. Então quando você está aqui na época mais reclusa, na época de você ficar mais reflexivo, mais quietinho, você entende que é o seu outono e inverno. É a parte que você está reflexivo, é a parte que você vai plantar, é a parte que você está gerando e gestando algo novo. E quando a lei do ritmo te trouxer para cá, porque tudo no universo faz esse pêndulo do equilíbrio, você vai provar e experienciar a primavera, o desabrochar. Novas ideias, novas fases, o verão, o calor, tudo que é aquilo que é para fora. Você sai dessa fase mais reflexiva, mais retrospectiva e vai para a fase da expansão. Porque tudo aquilo que você gestou aqui, agora lindamente você vai ver desabrochar. Então a vida é este ciclo. E quando você entende isso, você sai dessa neura. Porque comigo, tudo comigo, porque eu sou um pobre, um lascado, eu sou ovelha negra da família, tudo para mim é difícil. Você sai desse padrão. Porque você entende que a vida é feita de objetivos. Mas Virgínia, tá bom, e quando você chegar aqui? Quando chegar aqui, eu começo tudo de novo, porque aqui vai ser o meu lugar onde eu estarei. E aí eu vou alcançar novos objetivos. Tudo, vocês entendam o seguinte, tudo que nós desejamos, queremos, ansiamos, já existe. Lá é um lugar, como dizia Bob Proctor, um mentor que já até faleceu, filósofo maravilhoso, com muitos ensinamentos que aprendi com ele. Lá é um lugar. Lá onde? Lá onde eu quero chegar. Tudo que eu quero, uma mansão, um carro, um cargo, estudo, filhos, família, viagens, projeção, sucesso, o que você quer? Tudo no universo já existe. O que você pode fazer é modificar com sua criatividade, com sua personalidade e dar uma outra cara para algum projeto, para algo que já existe. Você vai lá, pega aquele modelo e modifica, dá a sua carinha, mas nada vai ser criado. O Criador já deixou tudo pronto, como a tecnologia no avanço que está hoje, na robótica, com esses satélites, com tudo, com Wi-Fi. Há 20 anos atrás, a gente não tinha acesso a isso, há 30 anos atrás. Mas já existia? Já. Em potencial. Tudo já estava gerado em grande potencialidade. O homem foi descobrindo. Então, tudo aquilo que você deseja, se é uma casa, se é algo físico, um carro, já existe. É só como eu vou chegar lá. Como eu faço para acessar a frequência daquilo que eu desejo? Como eu faço para materializar? Então, o universo, quando você faz essa soltura, você sai dessa resistência, quando você se deixa leve, ele começa a agir. Porque ele mesmo tem os mecanismos de te levar até onde você deseja. E tudo aquilo que você procura e deseja também te procura, também te pertence. Porque o desejo, ele é a resposta da forma de expressão.
tudo aquilo que você deseja, quer se expressar na sua vida. Então é somente aquela resposta. Se existe um desejo, é como Deus dizendo para você: vem que é seu. Você vai conseguir. Então você começa a ter esse entendimento. Então, quando eu passei por essa fase da doença, inclusive ainda não deu um mês ainda da segunda cirurgia, né? Semana que vem, daqui 10 dias mais ou menos, eu completo um mês, inclusive eu vou ter o retorno com o médico. Então, dentro dessa experiência toda que eu passei, e ainda finalizando, né, até ter o retorno e tudo, eu tenho essa visão, que é algo que eu preciso limpar. Eu tenho essa visão dessa grandiosidade. Eu não fico me questionando, nenhum momento eu fiquei chorando, nenhum momento eu fiquei para baixo. Eu sentia dor física, e ao mesmo tempo que eu sentia dor física, eu sabia separar. Eu estou sentindo essa dor, mas eu não vou me revoltar, porque o meu espírito está fortalecido naquilo que eu creio. As coisas que eu desejo, que eu almejo, não vão mudar os meus planos, porque se existe um desejo, é porque esse desejo também me deseja. Então, essa visão que transcende os pensamentos, como eu falei para vocês, essa visão de que tudo quando você passa é um plantio, para que lá na frente venha gerar, para que lá na frente venha tocar outras pessoas, e aí você começa a ver o frutificar do Espírito Santo. Mas para isso você precisa estar ligado na fonte. Então, a mensagem central deste vídeo: esteja sempre conectado à fonte. Preste atenção nos sinais, saia dessa alienação de ficar vivendo no automático. Preste atenção na sua automação. Já que temos esse programa, qual é o seu programa? Ele está te levando para onde? Os hábitos inseridos aqui, eles estão te levando para onde? Você consegue alterar. Então, se não te faz bem, você vai buscar ajuda para que você consiga fazer a alteração. Você vai buscar terapia. A terapia que eu aplico, ela atinge exatamente o subconsciente. A gente vai aqui no cerne da questão, na raiz da questão, e a gente vai lá e resolve. A gente substitui essa crença que te trouxe até aqui. Você não quer mais esses padrões, essas realidades que você tem vivido, e a gente substitui. E a gente faz com que ele entenda que agora essas novas verdades vão ser inseridas aqui. E agora esses novos padrões serão a verdade que ele vai seguir. E é possível a gente fazer isso. E a própria Bíblia nos ensina a buscar essa transformação da mente, essa reprogramação mental. Não nos conformar com o que a gente vê no nosso dia a dia, não nos conformarmos com o mundo, mas buscarmos sempre, sempre, sempre a renovação mental. Então, quando você abre a sua mente para isso, você expande. E aí você começa a entender. Então, você sai da matéria. Então, quando eu estava ali com aquela dor, naquela maca, sabe, jogada, sofrendo, toda furada, toda roxa, da última vez que extravasou o contraste no meu braço ficou enorme, um peso, parecia um concreto, ficou todo duro, correndo risco de necrose da pele, que não poderia ter extravasado aquela substância, né, que é até tóxica. E eu ali firme, se isso está acontecendo, tem um propósito. Nenhum momento eu deixei misturar. Eu sabia que aquilo era físico e que meu espírito estava ali firme e forte. Mesmo sem comer, mesmo sem me alimentar, passei várias vezes longos períodos sem me alimentar, por não poder, devido ser anterior à cirurgia, por não conseguir, por não ter fome, por estar com dor. Mas eu não estava alimentando fisicamente, mas o espírito estava forte. Então, que isso sirva para você de alguma forma. Precisando das terapias, estou aqui à disposição. Entre em contato para saber como que funcionam os nossos pacotes terapêuticos, a quantidade de sessões, o que você vai me trazer como dor, como causa que você queira resolver, né, a problemática em questão. Mas busque conhecimento, busque a sua conexão com a fonte. A fonte está aí, tem acesso, todo mundo tem acesso, porque nós somos parte da fonte. Nós somos uma centelhinha divina, né? Ele aqui é o todo e nós somos aqui, ó, conectados com ele. Então, muitas vezes você fala: ah, mas eu não sei ler a Bíblia, eu não tenho entendimento. Fecha aí os seus olhos, coloca a mão no seu coração e fale com Deus. Fale com ele. Se o Senhor realmente existe, quero te sentir. Se tudo isso que a Virgínia falou realmente é real, assim como é para ela, eu quero te sentir. Fala comigo.
e faz silêncio. Respira fundo. Segura e solta pela boca. Faz essa respiração 3 vezes, bem profunda. E solta. E fica em silêncio. E deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele trazer para você o que Ele quer. Deixa Ele transmitir para você o real desejo dele. Ai, que susto! Fez um barulhinho aqui o elástico. Eu levei um susto. Ele transmitir para sua vida qual o real sentido, qual o real propósito que Ele quer para sua vida. E você vai entender daqui para frente que tudo é possível ao que crer. Essa sua realidade, ela pode ser moldada, pode ser transformada. E é isso que o Senhor Jesus quer para você. Entenda que se você está passando por um problema, por uma época mais restritiva, muitas vezes você se sente até sozinho. Na verdade, você está gestando, porque a semente para produzir uma bela árvore, uma bela planta que depois vai trazer frutos ou flores ali lindas, essa semente precisa ser enterrada, fica ali solitária e ela precisa morrer. Ela realmente ali entra em decomposição. Quando ela tá ali toda mirradinha, começa a sair os brotinhos. E aí aqueles brotinhos vão se ramificando, quando vê sai ali uma pontinha, uma folhinha, e aí começa a crescer e ter todo esse processo. E quando vê vira aquela planta maravilhosa, aquela árvore. Mas tudo na natureza precisa dessa fase da gestação para depois ter a fase das flores e dos frutos. Assim como nas estações, outono e inverno, primavera, verão. A lei universal do pêndulo vai sempre lembrando disso. Então, se você está passando por uma fase muito expansiva, muita conquista, tudo que é bom, não é que, deixa eu me preparar porque logo vai vir a fase ruim. Não é isso. É que nunca é sempre na fase da colheita. Então, se você está numa fase de expansão muito boa, saiba que o próximo nível vai exigir de você novamente esse recuo para plantar de novo, pegar essa força exponencial e aí novo crescimento, nova fase, novas conquistas e sempre assim. Na natureza é assim. Então a natureza, ela simplesmente corresponde a essa lei universal, a esse padrão do universo da natureza. Ela vai agindo assim porque já é aquele padrão. Ela simplesmente obedece. Os animais, eles já têm também toda a sua forma, com a criação, com a reprodução, a alimentação, o ciclo vital dos animais, a cadeia alimentar. Todos já são o quê? Organizados. Nós somos os únicos seres pensantes. Temos essa capacidade cognitiva de pensar, de absorver, de escolher. E depois a gente acaba tendo as nossas ações, né? As nossas causas, os sentidos, porque nós temos esse direito de escolha. A gente sente, a gente age, a gente pensa. Nós somos dotados com essa capacidade, porque somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então aproveite tudo isso, aproveite esses ensinamentos. Se você tem alguma questão, você quer deixar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, vou adorar responder, a gente vai interagindo. Se você quiser entrar em contato também, você entra em contato, tem a forma de mandar mensagem para mim, para conhecer mais sobre as terapias, mas não deixe de se conectar com a fonte, não deixe de buscar essa renovação e esse aprendizado sobre o que as doenças, os traumas, os bloqueios podem nos trazer. Não é sobre simplesmente o fato que ocorreu, mas o que está por trás de tudo isso, o aprendizado que a gente pode tirar de cada lição, de cada catarse que vem para nós, como um espelho ali para você poder olhar e tirar aprendizados, tá bom? Então, este foi o vídeo de hoje. Se falou com você, se conectou com você, deixa seu okzinho aí, o seu joinha, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, pede para outras pessoas se inscreverem, porque isso dá uma força também. O canal ainda é pequenininho, mas eu tenho certeza que a gente vai estar junto por muitos e muitos anos. E depois, quando estivermos lá na frente com um monte de seguidores para poder atingir o máximo de pessoas, a gente vai lembrar desse começo aqui, porque tudo começa pequenininho e depois frutifica e fica grande, né? Então, por enquanto, nós estamos nessa fase do germinar, do gerar. Então, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.